A editora Árvore da Vida apresenta Alimento Diário. Série Gálatas, o único Evangelho, o Evangelho de Cristo. Título do volume 4: Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Autor: Pedro Dong. Semana 4. Se prego a circuncisão, logo está desfeito o escândalo da cruz. Segunda-feira. Ler com oração. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus. É que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é, a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes. 1 Tessalonicenses 2:13. Perceber o suspiro do coração do Pai. O conteúdo da mensagem desta semana, intitulada Se prego a circuncisão, logo está desfeito o escândalo da cruz, é baseado nos textos de 2 versículos de Gálatas, 5:11 e 6:12. Veremos ao longo da semana que a igreja faz parte do braço do Senhor. Por isso, ela contribui poderosamente para o cumprimento da vontade de Deus hoje na terra. Além disso, você entenderá que a igreja é uma grande caixa de energização, de modo que jamais participará de algo nela e sairá do mesmo jeito que começou. As comunhões, imersões, pregações, colportagens são sempre energizantes. Também receberemos alguns alertas. O primeiro: os cristãos judaizantes estavam mais interessados em preservar seus costumes do que em ouvir e praticar a palavra viva de Deus trazida pelos profetas. Resultado: perderam-se pelo caminho e zombaram dos enviados de Deus. O segundo: a igreja em Jerusalém, que começou tão bem no capítulo 2 de Atos, presenciando sinais e milagres, tornou-se um centro de oposição à verdade do Evangelho. Acaso cometeremos o mesmo erro? Jamais. Para isso, vamos começar vacinando-nos. Toda palavra profética é um sussurro do coração do Pai para cada um de nós. No primeiro capítulo do livro de Efésios, observamos que o Pai tem um anelo no coração, denominado pela Bíblia de beneplácito de sua vontade. O Filho, por sua vez, atento a essa vontade, faz com que ela prospere, emitindo uma voz de comando, que será executada pelo poder do Espírito Santo. É assim que a obra de Deus acontece. Esse beneplácito é o anelo do coração do Pai, que é o mistério de sua vontade que ele propôs em Cristo. Qual é o mistério de sua vontade? Fazer convergir nele. Essa palavra convergir tem o sentido de encabeçar, colocar Cristo como cabeça na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Em outras palavras, Deus anela fazer Cristo cabeça sobre todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Isso parece estar muito distante de nós, mas se você estiver atento ao suspiro de Deus, perceberá que hoje o cumprimento dessa palavra depende de nós, da igreja. A igreja é o meio pelo qual o encabeçamento de Cristo acontecerá. Consegue perceber o suspiro de Deus nessas palavras? Em caso afirmativo, você imediatamente se empenhará para que isso aconteça em nossos dias. Infelizmente, quase 20 séculos de história da igreja se passaram, e nós ainda não vimos isso acontecer. Graças a Deus, o Senhor, nos últimos tempos, tem acelerado seus passos a partir da reação que nós, os trabalhadores da última hora, temos tido ante sua palavra. Essa reação começa na atitude que temos ao ouvir a palavra que chega a nós toda semana. Assim como os irmãos da igreja em Tessalônica, devemos recebê-la como de fato é, a palavra do próprio Deus. Qual é nosso papel como igreja? É ouvir a palavra que Deus nos envia por seus profetas e crer que ela não procede de homens, mas que de fato é aquilo pelo qual Deus suspira e é nisso que Ele deseja que sua igreja se empenhe hoje. E por meio de nossa fé nessa palavra, o Espírito realiza a obra de Deus, fazendo Cristo encabeçar todas as coisas. No ano de 2020, em plena pandemia, quando não havia nada que nos fosse favorável, foi profetizado que estaríamos vivendo no seio da aurora os primeiros sinais da volta do Senhor.
e que os adolescentes seriam como as gotas de orvalho, formando um exército de jovens santos nos tempos que precederiam a volta do Senhor. Essa palavra se cumpriu em nosso meio, e milagres não param de acontecer a cada dia. A palavra que temos recebido definitivamente não vem da razão humana, mas de Deus. Pela palavra de Deus, entendemos que começou o amanhecer da vinda do Senhor. Quanto tempo durará esse amanhecer? Não sabemos, mas sabemos que ele já despontou. E qual é o sinal de que o amanhecer da volta do Senhor começou? É que as gotas de orvalho, que são os jovens santos se formando como um exército de Deus na terra, já são realidade em nosso meio. Vimos a partir de 2021 e 2022 milagres acontecerem. Os adolescentes, com sua simplicidade, espírito humilde e amor reverente à palavra, sendo energizados pela vida e Espírito de Deus. Com isso, o Senhor energizou toda a igreja. Uma tropa de adolescentes cheia de ousadia surgiu em nosso meio, e isso contagiou os capitães, os jovens mais maduros e os adultos que se tornaram os intendentes. Todos na igreja foram energizados, e assim surgiu esta ferramenta poderosa: as tropas, os capitães e os intendentes, TCI, para acelerar a pregação do Evangelho e o cumprimento do anelo de Deus de fazer Cristo encabeçar todas as coisas. Isso está acontecendo hoje na igreja. Cristo está fazendo todos nós andarmos na mesma frequência, no mesmo ritmo. Quando somos energizados pela palavra de Deus, seguimos a mesma direção, e assim Deus pode colocar todos nós na mesma frequência. O que é a mesma frequência? Na física, a luz é transmitida por ondas eletromagnéticas. E no caso do laser, essas ondas estão em fase, estão na mesma frequência, porque têm o mesmo comprimento de onda, a mesma cor e são altamente direcionadas a um único foco. Na igreja, todos precisamos estar em fase. Não pode haver um irmão numa velocidade e outro noutra. Uns brilhando menos do que outros e com várias direções na obra de Deus. Esse não é o caminho que devemos tomar. Quando as ondas não estão na mesma frequência, elas podem anular-se. Não é isso que queremos que aconteça em nosso meio. Quando recebemos a cada semana a palavra de Deus e entendemos seu suspiro, entramos em fase e aumentamos nossa intensidade para que sejamos direcionados por Deus e, como raio laser, façamos sua vontade. Isso é o que Deus miraculosamente tem feito em nosso meio. Porém, lembremos-nos de que tudo começa por compreendermos o suspiro de Deus em cada palavra que tem chegado a nós a cada semana. Aleluia! Agora anote conforme o que você recebeu na leitura de hoje: a luz na palavra, a direção e a admoestação. Ore e faça um grito de guerra com base nesses itens para que a palavra profética seja sedimentada em seu coração. Leitura de apoio. A verdadeira prosperidade. Capítulo 3. Autor Dong Yulan. Reconhecer o enviado de Deus. Autor Pedro Dong. Esperamos você amanhã para mais uma leitura do Alimentos Diário. Baixe e desfrute do nosso aplicativo EAD Play, disponível na Play Store e App Store.